Educação à distância, mudando realidades. Olá, filósofa e filósofo! Estamos quase terminando o nosso curso, já na última unidade. Vamos à tela e revisar as unidades. Somos filósofos, unidade 1. Unidade 2, filosofia na história. Unidade 3, principais campos da filosofia. E agora, unidade 4, o professor reflexivo. Queridos, é muito importante este momento, já estamos no momento de síntese. O professor reflexivo não é uma criação minha, é de Schum. E desse conceito, ele é filósofo, e deste conceito vem de professor investigador também, fruto daí, mas a base está neste conceito que eu vou trabalhar com vocês, que também vai entender um jargão, umas frases que tem por aí de reflexão na ação, reflexão e ação. Ele reflete um pouco sobre isso, alguns conceitos, vou resgatar isso. Quero com isso mostrar que eu não estou sendo genial, estou trazendo para você elementos que estão aí. Se você clicar aí no cyberespaço, vai encontrar vários elementos sobre isso. Estou trazendo para você apenas uma síntese. Você sai pegando, vai encontrar estes elementos na rede. Vai encontrar muito sobre esta ideia. Agora é preciso parar e pensar algo mais. Eu deixei para você um referencial aí no AVA mesmo para você estudar e aprofundar o assunto. Eu estou a um clique seu no WhatsApp para você discutir e tirar dúvidas sobre o assunto. Você vai gostar bastante deste conteúdo final e vai entender por que nós vamos finalizar nossa avaliação com uma apresentação de reflexões vindas de vocês em forma de narrativas de vocês, em vídeos rápidos, sobre como a filosofia, de alguma maneira, afetou ou interferiu na sua vida, um relato de experiência tua com o conteúdo filosófico, uma reflexão tua de como você pegou todos esses conteúdos que você veio estudando até agora e adaptou à sua vida. Então vamos para o conceito. A prática reflexiva como construção do conhecimento. É esta a ideia. Trata-se de construir o conhecimento a partir da reflexão sobre a experiência, reconhecendo-a como outra instância do conhecer quando confrontado, o conhecimento dela emerge com as referências teóricos que os paradigmas constituem. Nossa, que coisa, né? Essa é uma síntese, por isso está amarelo e bem grande num só. Você vai entendê-la logo depois. Vamos lá. Então, nós podemos, segundo Schum, alguns conceitos básicos dele, que você vai encontrar lá na referência, é conhecer na ação, fazer uma reflexão na ação e uma reflexão sobre a ação. E aí, esta é a nossa prática reflexiva como construção do conhecimento. Era isso que eu estava querendo dizer anteriormente. E assim nós vamos construir o nosso conhecimento. Você está edificando o seu conhecimento durante as aulas, durante esse semestre, durante a vida toda. E uma forma é esta prática reflexiva constante. Então vamos olhar para o conhecer na ação. Performance físicas, publicamente observáveis. Então, andar de bicicleta, analisar o extrato da conta bancária, são atos de conhecer na ação.
é difícil expressar verbalmente as características de nossa performance, mas, através da observação e da reflexão sobre nossas ações, podemos descrever os saberes tácitos, ou seja, implícitos, subjacentes. Observar e refletir sobre as sequências de operações, procedimentos, as regras que seguimos, os valores, as estratégias, os pressupostos, formam nossas teorias da ação. Ora, trata-se de um processo dinâmico. A descrição do ato de conhecer na ação é sempre uma construção, ou seja, é algo estático. Você constrói, mas ao mesmo tempo a ação é dinâmica. Então, se a ação é dinâmica, o nosso conhecimento também tem que mudar, necessita mudar. Ok? Então, conhecer na ação tem esse aspecto. Você está andando, você vai aprendendo enquanto anda. Agora, vamos refletir sobre a ação. Nem todo mundo reflete sobre a nossa própria ação. Trata-se de pensar retrospectivamente sobre o que fizemos, de modo a descobrir como nosso ato de conhecer na ação pode ter construído para um determinado resultado inesperado, muitas vezes. Ora, vamos para reflexão na ação, sendo que o pensar serve para dar nova forma ao que estamos fazendo enquanto ainda o fazemos. Este processo de realização de ação, que envolve o processo de conhecer na ação, vai mobilizando respostas espontâneas, de rotina, dentro de um espectro considerado até normal. Quando as respostas de rotina produzem uma surpresa, um resultado inesperado, agradável ou desagradável, que não se encaixa nas categorias do nosso conhecer na ação, aí sim, a surpresa chama a nossa atenção. O que leva, então, a gente a refletir. A surpresa leva à reflexão dentro do presente da ação, do que está acontecendo. A reflexão gera um experimento imediato. A diferença entre a reflexão na ação e outras formas de reflexão é sua imediata significação para a ação. Nós temos várias maneiras de refletir sobre a nossa ação. Então, você pode fazer uma redação descritiva, pode fazer a descrição dessa reflexão, pode fazer uma reflexão dialógica, conversando com alguém, pode fazer uma reflexão crítica. Ora, mantenha, para você fazer isso, sem perder o foco da reflexão, vamos ser bem concretos, mantenha o seu diário de suas experiências, sempre muito bem feito. Certifique-se de incluir elementos como identificação, descrição, significado, implicações. Contar uma história ou fazer um desenho são dois meios para identificar a situação ou a experiência sobre os quais você deseja refletir. Então você pega um papel, por isso tem aí uma imagem de um papel tirado lá do Pixabay, e aí você então faz um desenhozinho para você lembrar daquilo que aconteceu no seu dia a dia, na sua prática cotidiana de ser professor. Tenta descrever em detalhes o que você sentiu, pensou ou fez e analise a experiência
considerando sentimentos, pensamentos e possíveis significados. Descreva implicações da experiência em relação à sua prática, à sua clínica, né? Trabalho de médico, trabalho de fono, porque é um profissional reflexivo. No seu caso, a sua clínica, seu local de laboratório é a sua aula, as suas percepções como um aprendiz. Quando possível, trabalhe junto com outro colega e discutam entre si o que foi feito, que é uma reflexão dialógica. Isto são formas de refletir. Gaste um tempo para refletir, tanto depois de ter cuidado de um cliente ou de um estudante, quanto antes de cuidar de novos clientes ou estudantes com condições similares. Discuta suas experiências com os colegas com os quais você se sente confortável e em cujas decisões você confia. Reflexão dialógica. Ora, filosofar é buscar o sentido. Então, desta maneira, vamos recapitular. Você tem a sua ação e eu estou agindo, estou andando aqui com vocês, estou falando com vocês, isso é ação. Isso está mobilizando em mim conhecimentos que eu nem sei que conheço. Nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, conhecimentos. E agora falamos e andamos e nem percebemos que isto um dia foi ensinado de forma sistemática para nós. Conhecimentos tácitos que existem em nossa ação. Ora, passados experiências com outras pessoas de fala ou de andar, que você reflete sobre, será que eu falei certo? Será que o que eu falei machucou a pessoa? Veja, falar e andar cotidianamente, você acaba nem pensando sobre isso e está mobilizando conhecimentos. Agora, quando isto sai da sua normalidade, sai do seu cotidiano, te espanta de alguma maneira, positiva ou negativamente, você então começa a refletir sobre o que você falou ou se, como você estava andando, por que te machucou, por que tropeçou. Então você está refletindo sobre a ação. Isso para falar sobre algo rotineiro, que nos toca cotidianamente. Reflexão na ação, reflexão sobre a nossa ação, de forma registrada. Então, um profissional reflexivo, você vai registrar, depois, chega no final do dia, você vai registrar algo que aconteceu durante o dia ou durante a semana, o mais próximo possível do ocorrido, tente registrar. E depois vai até conversar com outras pessoas sobre aquilo. É este exercício que nós estamos fazendo no relato de experiência. Vocês estão estudando filosofia durante todo esse período e a questão é, relate as suas experiências com os conteúdos filosóficos de forma reflexiva. Escolha um filósofo, já escolheram, já fizeram isso, e agora o que isso tem a ver, que esses conceitos têm a ver com, ou algum conceito tem a ver com a sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida na igreja, a sua vida no centro espírita, a sua vida dirigindo os negócios, não sei, a sua vida na associação, qualquer dimensão. O que esses conceitos ajudam a entender? Você está usando então um argumento de autoridade, está adaptando os conceitos à vida, está fazendo uma transposição didática para a própria vida, por meio de um relato de experiência, fazendo o trabalho de um profissional reflexivo ou de um professor reflexivo. Aqui foi um aceno, um tira-gosto, um chama-atenção para ver se eu consigo te despertar a pesquisar mais. Professor reflexivo é um professor pesquisador, investigador, porque está investigando a própria ação. Então, vá para a rede, para o ciberespaço, vá
para a fonte Shon, que eu citei aí para você estudar, e eu estou a um clique do seu WhatsApp para te ajudar a refletir sobre esta situação e compreender um pouco mais. E assim como você vai aprender, eu vou aprender com você. Tudo bem? Então, um beijo no coração e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.